começar essa minha fala, inclusive eu vou pedir, se alguém tiver, eu sei que parece que o evento está gravando, mas se alguém puder gravar e depois me mandar, eu gostaria de receber um áudio, não precisa ser filmado, pode ser só o áudio, né? E de repente a gente faz um recortezinho de melhores momentos e tal. Antes de começar, tem algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro de tudo é explicar por que eu estou vestido um cosplay de Jedi. Então, na realidade, os meus pares, né, se apresentaram com a paisana, digamos assim, né, mas dentro do meu entendimento, isso é uma coisa bastante pessoal, eu entendo que esse é o uniforme do meu trabalho. Né? Eu, dentro do círculo, tenho uma função. Dentro da minha caminhada, eu me considero um sacerdote, não me considero. Acho que seria uma falsa modéstia dizer, eu sou um estudante. Estudante a gente é eternamente, né? Mas eu me coloco como sacerdote porque eu acredito naquilo que eu faço. E eu quero que vocês me vejam como eu me vejo. Tá? Então não é só um cosplay de Jedi, mas quando eu me olho dentro da minha jornada, é assim que eu me vejo. E eternamente de preto, né? Crowley propõe duas cores basicamente de veste, né? Uma preta e uma dourada, quando você chega em Piscíssimos, mas você só chega em Piscíssimos dentro de um caixão. Então quem sabe lá, eu tenho um balandral dourado. Até lá eu vou do pretinho básico, né? Então, assim, e preto é cor de Saturno, é cor do trabalho, né? Então a gente está aqui para trabalhar. Além disso, uma coisa que eu queria falar, eu conheço essas figuras, né? Tiveram aí de manhã um excelente trabalho há pelo menos 20 anos, tá? A Boa já tem aí 20 anos que a gente se conhece, né? Talvez eu pincele uma ou outra coisa da palestra deles, porque eu acho que eles ficaram vasculhando o astral, um tentando minar o outro e os dois juntos tentando me minar depois. Então a gente nunca pode esquecer que telemita é um teletreta, né? Então telemita, até eu não sei como é que não implodiu o ambiente ainda, porque juntou 3 da guerra, né? Sempre rola uma treta básica, né? Eu conheço essa turma, como eu falei, há muitos anos. Eu e o Marcelo já tivemos envolvidos com a UR-OTO, né? Que é o Ritos Unidos da OTO. Isso, início aí dos anos 2000, 99, 2000, altíssimas tretas internacionais, né? Inclusive gostaria de dizer, sem fazer um testemunho tipo evangélico, sim, mas na verdade é uma pessoa que passou muitos perrengues, né? Teve altas tretas assim entre telemitas, dele com ele mesmo, dele com os outros, e que hoje, vendo ele falar aqui, eu consegui ver uma pessoa diferente, uma pessoa que cresceu muito e que tem muito a passar. Então, para vocês que estão vendo ele do ano passado, esse ano, e não conhecem a história pregressa, é mais um, assim como eu sou mais um, né? Só que essa turma tem muito chão, né? Então, a Boa, a mesma coisa, né? A gente já teve nossas tretas no passado, como todo bom telemita. Senão, você pode dizer que não é um adepto se você não tretar com ninguém. Primeiro você dá um cravo e magá no cara, depois conversa, né? Mas a gente está aí, nem se falou de manhã, né? Estamos aí, hoje a gente é mais amigos e respeita mais o outro pelo entendimento da jornada. E vocês têm debaixo do mesmo teto 3 figuras que estão falando de Telema para o Brasil há mais de 20 anos. O círculo começa oficialmente em 1997, dentro do CNPJ. Nós começamos a primeira iniciação em 93. Então, se for considerar a existência jurídica, né, está fazendo 20 anos agora. 20 para 21 anos. Então, você tem 3 malucos que estão falando de Telema
como o Abu comentou no começo, não desista. Tá? E o melhor exemplo são essas 3 pessoas, né? Eu e os 2 ali, que nós não desistimos. Tomamos porrada, tomamos tiro de tudo que é lado, alguns literalmente, né? Mas a gente insiste, tá? Então é uma honra estar aqui e principalmente estar nesse momento histórico com essas pessoas dentro do mesmo teto, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar e deixar claro a todos, e estamos aí. Outra coisa que eu queria falar antes de começar até o Abramelli, o Marcelo comentou a questão do atentado que eles tiveram alguns anos atrás, né? E antes que eu comece a falar de anjo guardião e toda essa coisa, vale comentar, vou tentar ser super rápido, porque não é o tema central, mas é que como o Marcelo levantou a lebre, eu acho que vale colocar também. Para quem não sabe, em 2009 eu tive um problema no coração, uma miocardiopatia de origem viral, meu coração dobrou de tamanho. Essa doença ela tem 4 estágios, onde o 4º estágio é um transplante imediato do coração. Eu entrei no hospital entre o 3 e o 4. E quando você passa numa coisa dessas, até falei para o Marcelo agora aqui na frente, você ganha uma oportunidade na vida. O pensamento taoísta diz que você aprende que tem que morrer. Você não morre porque precisa, você morre porque aprende que precisa, né? E diz que todo mundo tem uma certa duração, só que quando você quebra esse ciclo, aí o céu é o limite, ou o inferno, depende de para onde você vai. Eu já sei que eu vou para o inferno porque todos meus amigos vão falar. Fora que eu tenho a menor vocação para estar de camisolinha azul e tocando livro. Então, e lá embaixo é bom, né? Música alta, mulher, churrasco todo dia, tudo que eu quero. Mas vamos lá. E daí, eu estava na fila já de transplante do coração. Eu só vou rapidinho citar isso. Eu trabalho, entre outras coisas, com acupuntura e eu aprendi com a comunidade chinesa. Então, quando eu comecei a ver que eu estava com a saúde por um fio, eu não conseguia subir uma escada que nem esse aqui, eu ia levar meia hora para subir do térreo até aqui. Tinha que parar, descansar, parar. Quem já viu um caso desse sabe. E o médico chegou para minha esposa e falou: diz para ele se aposentar, porque 5 anos se fodeu. Não tem mais, você vai morrer, então viva bem o que te resta. Aí eu comecei a despachar para os chineses a minha clientela. Quando bateu na chinesada, em 10 minutos toca no telefone. Anderson, o que aconteceu com você? Como assim? Porque você está mandando o paciente para mim. Estou mandando para você porque aconteceu isso, aquilo, né? E o que você vai fazer hoje? Vou ficar em casa, deprimido, esperando a morte chegar. Aí ele falou: não, você vem aqui que eu vou tratar você. Aí eu falei: mas o médico falou que não é assim, né? O cardiologista falou que vai para a faca, aquela coisa toda. Falou: não, isso o médico ocidental falou. Você vem aqui que nós vamos pular você. E daí, chinês, quando vem para o Brasil, eles esquecem a religião deles, seja ela qual for, que eles são que nem aqui. Todo mundo aqui diz que é católico, vai preencher ficha, todo mundo diz que é católico. Ninguém pode, macumbeiro, né? Ninguém pode. É todo mundo católico. Aí eles também, é budista, não sei o quê. Chega aqui, eles querem ser tudo presbiteriano, que eles acham que é um avanço. Aí você vai na igreja presbiteriana chinesa, na frente de tal pastor, aí atrás eles estão fritando pastel, dando aula de Kung Fu, fazendo acupuntura. E daí eu fui lá e o cara ensinou a minha esposa, esse colega, esse amigo, ensinou a minha esposa como fazer o tratamento todos os dias. E com muito Tai Chi Chuan e muita acupuntura, meu coração voltou 100% ao tamanho normal, né? O cardiologista que fez os primeiros exames, ele falou: não sei o que você fez,
Eu não acreditaria se não fosse eu que tivesse feito o primeiro exame, só que são dois corações, um do primeiro exame e outro esse aqui. Então, quando a gente ouve um relato como o do Marcelo, que teve uma nova vida, eu também tive, né? Não é por inveja isso aí, tá? Mas assim, são oportunidades que a gente tem que agarrar, tá? E oportunidades que mudam a gente. Então eu devo a minha vida, com certeza, à cultura chinesa como um todo e à comunidade chinesa, porque os caras falaram, não, vem aqui que nós vamos resolver, e resolveram, cumprir o prometido. Então por isso que quem me conhece sabe, dou aula de Tai Chi de graça lá em Campo Mourão 3 vezes por semana. A gente tem um trabalho com dependência química. Então meus alunos, todos os sábados de manhã eu estava aqui, hoje cedo, e eles estavam numa comunidade terapêutica ajudando os jovens a recuperar, né? E curiosamente é um trabalho, né, de um pagão que acontece dentro de uma comunidade terapêutica franciscana, né? E eles sabem, é a coisa mais engraçada do mundo você vê um padre chamando Frater Goya, né? Mas então, assim, é nessas horas que entra a questão da filosofia, né, daquele contexto do todo, onde você tenta transformar o mundo aonde você está inserido. Você não é... A magia, toda magia começa de uma forma egoísta. Você sempre começa porque você quer ser o mais fodão, quer ser o pica das galáxias, você quer ser tudo, né? Menos você mesmo, porque a vida no geral é uma merda para todo mundo. Então você quer ser algo diferente, e daí você quer aprender magia para que os outros vejam que você vale a pena, né? E a grande questão é: para que isso? Por que eu faço isso? Se isso não fizer diferença nenhuma, a não ser para você mesmo, desculpa, mas você está no caminho errado, porque não serviu realmente para nada. Você não aprendeu o que tinha que aprender, tá? O meu aqui aqui hoje é especificamente o livro de Abramelin. Tem a ver com o SAG, o SEG, né, o Sagrado Ética do Guardião, ou no meu caso o SOG, o Sagrado Ogro Guardião, que também tem, né? Então, mas eu vou falar especificamente do ritual de Abramelin e o que acontece depois. Eu trouxe, depois quem quiser, tiver curiosidade de olhar, eu trouxe o livro de Abramelin, trouxe em duas versões, a clássica do Matters, e essa daqui que foi publicada agora em 2005, que contém um dos manuscritos, uma versão do manuscrito, entre aspas, completo. Já vamos falar disso. E aí outros livros aqui, quem quiser dar uma olhada. Também vou fazer um merchan de um outro amigo nosso de longa data, que é Humberto Mágico, todo mundo conhece, né? É o Tesauros Mágicos, né? Número 3, e esse ele fala especificamente, a introdução fala muito sobre demônios, familiares, gênios, e entra também no Anjo Guardião. Então é bem interessante a introdução, um livro que vale a pena. Ele me deu de presente esse livro, mandou para mim, foi uma gentileza. Então vale muito a pena, para quem não conhece, vale conhecer, né? Assim como meus livros tem lá no Clube de Autores, depois vocês dão uma olhada. Então vamos lá. Como que eu fiquei sabendo do ritual de Abramelin? Antes de mais nada, quem não conhece minha história, eu vou fazer um repetir. Eu comecei isso tudo aos 9 anos. Eu venho de uma família que tem um pezinho no lado esotérico, então maçom, espírita, tem de tudo na minha família. E daí, óbvio, que numa família de músicos, alguém vai começar a tocar piano mais cedo. E eu fui essa pessoa. Então meu pai uma vez foi comigo no sebo, aí chegou lá no sebo, aqui vocês usam sebo também, né, para livro lado, né? E daí falou assim: escolhe aí uma revistinha. Deixou que eu fosse pegar Mônica, Cebolinha, aquelas coisas todas.
E daí eu olhei, estava olhando as Mônicas, Cebolinha, mas aí eu olhei do lado uma revista Planeta, Maldita Planeta, os 3 citados, né? Aí estava assim, o maior mago do mundo. Opa, calma lá. Aí eu falei, essa que é. Aí meu pai falou, pô, mas você tem certeza? É uns assuntos cabeludos, né? Pactos com Lúcifer, não sei o quê, eu com 9 anos. Você quer isso mesmo? Que era. Tem Playboy ali. Oi? Tem Playboy, você não filho. Não, isso aqui. E depois uma das outras que eu comprei, a primeira foi Um Companheiro de Lúcifer, uma reportagem que eu tive sobre quem que era, Crowley, né? Inclusive na página do Círculo tem essa reportagem Um Companheiro de Lúcifer, que conta barbaridades do Crowley, como toda reportagem, né? Como você falou, tem quem ama e quem odeia, e daí acho que foi escrito por quem odeia, mas tem lá. E daí, nessa reportagem era a vida do Papus. Tá? Não é Papi, Papi seria francês, mas ele era nascido na Espanha e morava na França. E Papus é um gênio que se chama médico da primeira hora babilônico, então ele não é francês. O nome foi tirado do livro do Eliphas Levi, lá no final onde tem as listas, né, dos nomes dos gênios, tem lá Papus. Então Papus tirou de lá, só para corrigir. E daí, quando eu terminei essa reportagem, o maior mago do mundo, que era a vida do Papus, o Euclides uma vez falou para mim que eu tinha tido a descoberta da verdadeira vontade naquele momento. Eu não sei, eu não saberia dizer, mas eu sei que na hora que eu virei a última página do texto, eu falei assim, é isso que eu quero para a minha vida. Tá? Porque tinha uma coisa que falava do Papus, que era desmistificar a magia. E daí, quando chegou nesse momento, o que eu entendi eu preciso ensinar isso às pessoas. Então, você perguntou qual é a palavra, né, que você definiria a sua verdadeira vontade. A minha seria ensinar. E especificamente ensinar magia. Justamente pelo pouco entendimento que as pessoas tinham e por isso tanto preconceito. Hoje eu estou com 47 anos, faça a conta aí. Então eu estou desde os 9 fazendo isso. Ainda não sei se eu consigo ensinar direito, mas estamos lá tentando, né? E algum tempo depois, numa outra revista Planeta, aparece um artigo, também tem na página do Círculo, não sei se alguém quer abrir ali, não precisa, mas tem na página do Círculo um item de assuntos, lá um menu de assuntos, e se for em Abramelin vai ter lá a Sagrada Magia de Abramelin por, pasmem, Paulo Coelho, né? E daí eu li esse artigo, eu falei, eu preciso fazer essa porra. Eu tinha uns 16 anos. Aí fiquei pensando, primeiro, que aí temos que resgatar o momento histórico de novo, não tinha internet, tá? Para quem é mais antigo, nessa época, quando você falava em esoterismo no Brasil, então você dizia assim, eu quero ter uma vida espiritual. No geral, a primeira coisa que fazer é encaminhar você para um ser espírita kardecista. Segunda opção, gnose. Terceira opção, a morte, daí maçonaria, biose e afins. Você não tinha outras opções. Na realidade, o boom, Golden Dawn, Telemann, no Brasil vem mais ou menos nessa época, 97, com o surgimento da internet para o Brasil. Eu lembro que eu paguei no Liber 4, do Crowley, assim, uns R$400 em preços de hoje, um absurdo. Hoje se acha na internet grátis, né? Então, na época não tinha, você esperava um maior tempão para pegar um livro, era caro para burro. Então, assim, era muito difícil, muito difícil. Então, com 16 anos, eu falei, pô, preciso pegar lá para mim. Aí foi. E quando foi mais ou menos em 93, 92 para 93, eu indo numa livraria, tinha alguns livros importados e eis que estava lá o Abramelin. Eu falei, vou fazer essa porra. Aí eu comecei a ler o livro. Ele tinha uma série
de orientações, e eu fui moldando a minha vida dentro desse período de tempo para eu poder realizar a Operação de Abramelin. Para quem não sabe, o livro de Abramelin que nós conhecemos, eu vou falar sobre a versão do Metters, depois eu explico um pouco a versão alemã, mas eu vou falar na versão do Metters, que é a que todo mundo conhece. Então, são 3 livros. O primeiro conta a história do Abraão, uma biografia dele, onde ele se narra como um pesquisador do oculto, e ele faz uma viagem mística, né? Então, todos os grimórios, inclusive o próprio rosacrucianismo, se você pega a história do Christian Rosenkreuz, ele começa com a jornada mística do Cristo. Então ele procura de mestre em mestre, não acha, vem aquela lenda toda, até que ele encontra o suprassumo do conhecimento, que se torna o Rosa Cruz, né? Então, nesse período aí, século XVI, XVII, é muito comum na literatura mágica essas jornadas espirituais, porque se entende que nada vem de graça e que o cara vai camelar um monte, vai passar por um monte de enganos e depois finalmente vai receber o conhecimento como se fosse um prêmio pelo seu esforço. O Abraão acontece a mesma coisa, ele vai por tudo e ele descreve, foi para o Egito, foi para não sei aonde, até que ele encontra o tal do Abramelin, e aí é o cara que vai ensinar ele. E daí o Abramelin passa uma operação para ele, passa uma série de tabelas, como essas aqui que o Alexandre postou, né, do planeta Saturno, aqui, né, o câmbio de Saturno. Então o livro é cheio dessas tabelas, né, como se fossem talismãs capazes de fazer os demônios cumprirem determinadas tarefas. E como qualquer grimório, então tem lá descobrir tesouro, ficar invisível, fazer crescer cabelo, tem de tudo lá, né? Normalmente os grimórios são muito mais voltados para coisas do dia a dia, né? Como fazer fulano parar de fofocar, quebrar a perna do seu inimigo, encontrar um tesouro oculto, etc, etc, etc. Né? Então Abramelin não foge muito a esta regra. Na versão alemã em especial tem um 4º livro, que na realidade seria entre o livro 1 e 2, que seria um receituário também, daqueles com ervas, coisas assim, então para fazer remédio para isso, remédio para aquilo, né, como curar lombago. Aí tem lá toda uma série de receitas, né? Na versão do Metters não existe esse volume, né? Então falta esse volume aí. E o livro do Metters, ele foi muito tempo criticado, porque a Aurora Dourada, como já comentou ali, veio das cartas da Anna Sprengel, que é aquela mulher lá da Alemanha que disse que tinha umas cartas, uns manuscritos cifrados que permitiu o triângulo Golden Dawn, que chegou no Crowley, e tudo isso a gente já viu de manhã na primeira palestra. Então já tinha ali nesse período uma cisma dentro da Golden Dawn com os tais manuscritos cifrados, e o livro do Abramelin, apesar de causar um furor no público em geral, sempre ficou aquele pessoal cético do tipo, mais uma invenção do Metters, mais um prololó dele. E isso piorava, foi pior, porque daí na introdução ele coloca que ele copiou isso do manuscrito da biblioteca do Arsenal na França, e essa biblioteca tinha pegado fogo e o manuscrito sumiu. Aí todo mundo dizia, pronto, tá vendo? Lá vem ele com o Miguel pra cima da gente, né? E daí, só para fazer a conta aqui com o alemão, entre 1990 e 2000 teve os pesquisadores, né, que são os caras que criaram esse livro aqui, e eles encontraram na Alemanha o manuscrito original, um dos. Lembrando que, como não tinha internet, isso aqui não foi resgatado do e-mail de ninguém, né? Esses livros eram todos copiados à mão.
Então os caras copiavam. Então por isso que quando você pega a Boécia, por exemplo, existem inúmeras versões das clavículas de Salomão. Não dá para dizer essa é a versão definitiva, porque é copiando de mão em mão, né? Aí que conta um ponto, acrescenta um ponto. Então cada um vai colocando o que bem entende no livro. Então essa é uma das versões que existem do livro de Abramelin. Essa é do período histórico correto, 1470 alguma coisa, né? E inclusive o cara achou o personagem que seria o próprio Abraão judeu, né? Ele achou lá na corte do Filipe, que era o rei da época. Ele acha, e aqui tem uma carta do Filipe agradecendo aos trabalhos do Abraão e do suposto anjo que ele tinha, né? Enfim, só como curiosidades. Mas vamos ao trabalho em si. Quem aqui nunca ouviu falar do ritual de Abramelin? Puxa, bastante gente. Você nunca ouviu, né? Então, assim, o ritual de Abramelin, ele, já falei um pouquinho do livro, ele presume a seguinte condição: você vai se isolar durante um período X de tempo. Na versão do Matters, presume 6 meses de isolamento, uma parte isolamento total e outra parte de semi-isolamento. E na versão em alemão presume 18 meses, tá? Então é 1 ano e meio de prática ritualística. Também tirando isso, aquele volume que falta, né, do receituário, o restante do livro basicamente é o mesmo. Então, nesse livro se propõe que desse período de isolamento você vai fazer algumas restrições alimentares, você vai fazer algumas orações, meditações, etc, etc, etc. E que se tudo der certo, no final de 6 meses, o seu anjo guardião vai aparecer para você, vai te passar uma série de instruções. Feito isso, ele abre as portas do inferno e a hierarquia principal do inferno vem para cima de você. E aí você tem que usar o que ele ensinou para botar tudo em ordem novamente. E depois disso, seja o que Deus quiser, né? Aí ele vai virar uma espécie de instrutor pessoal. Então esse é um pouco diferente às vezes do contexto original de SAG que a gente divulga, que tem por aí na internet e tal, né? Não seria um eu superior ou coisas assim. Eu particularmente realizei essa operação entre abril e outubro de 1996. Tá? Eu trouxe inclusive meu diário da operação, né? Eu comecei 8 de abril e terminei 5 de outubro de 1996. Tá? Assim, isso foi 1 mês antes do meu filho nascer. Inclusive, para quem não sabe, acho que ninguém sabe, hoje é aniversário do meu filho, né? Minha esposa estava grávida desse menino que hoje completa 21 anos, né? Então ele nasceu um pouco mais, 35 dias depois de eu terminar o Abramelin. E eu fiz na casa, eu fiz no quarto, que depois virou o quarto dele. Pobre herança dessa criança, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a operação. Existe muito blá 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 na internet acerca do Abramelin. Na realidade, o livro ele é bastante simples. Ele propõe 2 opções de oratório. Uma delas é o ar livre, aí você tem que ter o oratório cercado por uma cerca viva, árvores para poder impedir olhares curiosos, etc, etc, isolamento total da humanidade. Só que mesmo em 1475 isso já era um pouco difícil, né? Sempre tinha um zoiudo em volta. Então ele propõe uma alternativa, que é uma casa que tenha pelo menos um quarto com uma janela voltada para o norte,
e que tenha uma varanda, uma sacada, para poder fazer as operações dos últimos dias, né? Depois esse local precisa ser preparado de uma certa forma. Você tem que forrar com areia do fundo de um rio de pelo menos 2 dedos de profundidade, que ele chama de areia virgem, né? Na minha vez eu fiz com 4 dedos de profundidade, eu só conheci um rio que não era tão virgem assim, então eu cavei mais fundo para tentar poder forrar o local adequadamente. Aí você põe um altarzinho de madeira, onde você vai guardar os instrumentos mágicos, aí é aquela coisa de sempre, né? Uma varinha de abelheiro, aquelas coisas todas, né? Uma veste branca, uma veste preta, uma capa vermelha, uma tiara dourada lá para você fazer a operação, né? Uma bandeja de prata. Pior que eu não. Depois eu vou passar. Ou se quiser dar uma olhada no meu Instagram, tem como você pegar sem tirar aqui? Se for no meu Instagram, lá nas primeiras fotos tem uma foto do meu altar com a bola de cristal em cima. É a bandeja de prata que eu usei no Abramelin, né? Eu tenho ainda esta bandeja. Uma bandeja de prata ou um espelho. Aí, incenso, o óleo da Abramelin que você vai usar para Instagram /FR Goya. O endereço. FR Goya? FR Goya. É um bom jeito de atrair os bots do Google para você, porque aí todo mundo acha que é Francisco Goya, o pintor, né? E no fundo é o Frater Goya, daí vai parar lá na minha página. Isso, lá no final, pode rodar tudo, que as primeiras fotos que eu fiz no Instagram foram essas. Acho que não tem nenhum nude isso aí. Não precisa se animar que não vai aparecer nenhum nude. E daí, então a operação em si é simples. Então o local você prepara, depois ele pede que você estude o livro pelo menos 2 anos antes de fazer a operação. Então você não deve assim, compra o livro, cara, eu estou comprando, ano que vem eu estou fazendo Abramelin. Não é assim. Então você tem que ter um tempo de preparo, até para conseguir tudo que ele pede, né? Eu segui à risca isso, e depois ele dá outras orientações. Por exemplo, ele pede que você nunca tenha trocado de religião, a sua religião de batismo por outra. Já vou explicar o porquê. Ele pede que você tenha entre 25 e 50 anos, pelo menos. Ele pede que você não seja escravo ou seja um serviçal, até pela questão que você vai ter que se ausentar do teu trabalho um tempo. Isso, essa é a bandeja de prata que eu usei no ritual de Abramelin, tá? Essa bandeja tem mais ou menos uns 120 anos. Ela era da minha avó, que já tinha herdado da mãe dela, e daí passou para mim. Ela é totalmente de prata, e daí hoje eu uso também para enoquiano, né? Ele vai dando essas instruções, né? No começo, o ritual ele começa na segunda-feira após a Páscoa. Lembrando que a Páscoa é um festival lunar. A data da Páscoa é definida como o primeiro domingo de lua cheia após 21 de março, né? A primeira lua cheia da primavera. Então você vai começar na segunda-feira seguinte, tá? O ritual de Abramelin. E aí são 28, são 6 luas, né? Então são quase 6 meses, dá um pouquinho menos de 6 meses, em que você vai fazer o ritual. No começo, a prática é um tanto quanto simples. Você só tem que se fechar naquele oratório 15 minutos antes do sol nascer, 15 minutos depois, antes do sol se pôr, fazer uma oração. O livro respeita a religião de qualquer um, então você faz a tua oração. Não existe uma oração, essa é a oração do anjo guardião, não tem. Se você quiser fazer aquela, né, Santo Anjo do Senhor, Deus, o anjo guardador, também, claro. Mas ele não especifica uma oração. Você pode fazer o que você quiser. Vai fazer, que benção que cura o rabo do burro, também está valendo, né? Ele põe
Depois, nas próximas 2 luas, aumento na terceira vez, e vai aumentando esse período de isolamento até que no último mês, especificamente, né, você vai ficar todo aquele período trancado no oratório, não deve dormir durante o dia, né? Você de preferência se isola completamente do mundo, só vai ter alguém para te atender, pode ser marido, esposa ou um criado, né? Para levar comida, manter roupa limpa, aquelas coisas todas, e só. E todo o tempo que você está acordado, você está rezando, meditando, estudando algum texto sagrado. Também ele pode ser a Bíblia, pode ser o Sefer Yetzirah, pode ser o Corão, qualquer livro sagrado. Os Vedas, não interessa, mas tem que ler. E tem que se dedicar de corpo e alma a isso. Bom, eu já vi 1001 relatos de Abramelin na internet. No geral, começa assim: Abramelin eu fiz, nossa, tirei de letra, né? Porque daí, só que assim, eu não fiz bem o que falar. Eu fiz do meu jeito, assim, mudei uma coisa aqui, mudei uma coisa ali. Moral, gente, não fez. Desculpa se eu estou estragando, né? Não quero comprar briga com ninguém, mas na real você não fez. Primeiro, dica básica Masterchef para vocês. Se você tem que fazer uma receita, compra a porra da receita. Tá? Você quer fazer lá o bolo, né, com sabor e o de France de la crème e tal, você tem que seguir, porque eu não sei o que é o de France de la crème. Eu não tenho, é um bolo recheado com checrém de fofório. O que é um checrém de fofório? Eu não sei o que é. Como é que eu vou pegar e vou dizer, não, eu vou mudar isso e vai dar aquele sabor? Você não sabe, você citou, o Marcelo citou isso na palestra dele, né? O Alexandre também. Você no caminho mágico, quem é você para achar que sabe o que tem do outro lado da parede? Você não sabe. Então você pega uma receita que pede itens específicos. Então não, eu não vou pôr açúcar, cara, eu não sou muito de açúcar, vou botar sal. Porra, farinha de trigo, cara, vou fazer o seguinte, não tem, mas eu tenho aqui semolina, vou pôr semolina, é quase igual, né? Pô, chocolate, pô, não gosto de chocolate. Tudo bem que já é um crime não gostar de chocolate, mas não gosto de chocolate, eu vou pôr, né, aquele achocolatado, né, aquelas marcas Talibã. Você acha que vai sair um bolo que presta disso? E em especial, sem o referencial de você já conhecer o sabor lá do checrém de fofória, como é que você vai chegar naquele sabor? Você não tem como fazer isso. Então, um ritual de tal proporção, você não pode arriscar. Então, simplesmente faça o que deve ser feito, como deve ser feito. Obviamente, às vezes tem algumas coisas que você pode adaptar. De repente, não é porque você não conseguiu o fio egípcio de 160 fios lá, que vai invalidar o teu Abramelin. Não é isso que vai invalidar. Mas é que normalmente o pessoal começa assim, tem que fazer 2 orações por dia, vou fazer 1. Tem que fazer 3, cara, vou fazer 2, na hora do almoço é meio complicado. Tem que me ausentar? Não vou me ausentar, prefiro, sei lá, se eu rezar já tá bom. Então não é por aí o caminho. Então tem todo uma jornada aí, né? Então, primeiro de tudo, não altere o ritual. Tá? Não altere. Faça como deve ser feito. Antes de mais nada, qualquer ritual que você faça como ele deve ser feito, primeiro, isso já é um exercício de vontade, mais do que de desejo, porque tem algumas coisas que envolvem mais esforço, né? Às vezes mudanças, às vezes materiais que são difíceis de conseguir, né? E o Israel Regard, no livro Árvore da Vida, ele pontua muito bem
quando ele diz que a gente não tem a menor noção do que é uma vontade comum e muito menos da verdadeira vontade. Porque, por exemplo, você não sabe o que é perder tudo quando você tem que acordar 4 horas da manhã para colher soja, porque no outro dia vai ter a geada negra. E que você perde tudo em 24 horas. Mas perde 1 ano de trabalho em 24 horas. Então, aquele cara, ele não tem opção, ele tem que acordar e colher. E não pode parar enquanto não colher. E, de certa forma, isso tem a ver com aquela vontade de ferro. O Marcelo citou do Crowley, que tinha essa vontade de ferro. Tá? Outra orientação do ritual é: não pare por nada. Não pare por nada. Não vai ser bom. Tá? Enfim, a partir disso, se você tiver todas essas coisas nos conformes, você deve começar a fazer. Eu proponho que, além da lista do Abramelin, você tenha um tutor, alguém que já fez. Tá? Primeiro, que normalmente alguém que já fez não vai sair contando por aí, né? O que parece paradoxal, já que eu estou aqui falando com vocês, né? Mas vocês já vão entender a premissa da coisa. O meu tutor, eu na realidade eu conhecia até pouco tempo atrás somente 2 pessoas que faziam, que haviam feito, 3 na realidade. Uma delas era o meu tutor e a outra o tutor dele, e mais um. O meu tutor, na ocasião, ele era do Conselho Regional de Psicologia, e existe até um outro livro de Abramelin, que é acho que é Javier com J, né? Troncoso, que é um psicanalista que ele faz toda a análise do ritual de Abramelin, do livro de Abramelin. É extremamente interessante, é difícil de achar, só acho em espanhol. Acho que é Javier Troncoso. Fica a referência para quem quiser dar uma lida. Bom, outra coisa que eu digo para vocês é: não acreditem em quem fala, primeiro, que fez, segundo, eu fiz e foi ótimo. Tá? Não é bom. Não é bom. Oi? Em que sentido? Em todos. Tá? Deixa eu explicar. Tudo. Tá? Primeiro, como eu falei, eu estou há 35, quase 36 anos no caminho da magia. Eu fiz isso quando eu estava com 26 anos. Quem estuda magia, quem trabalha realmente com magia no seu dia a dia, aposta a vida. Citando a própria advertência que o Alexandre citou do Levi, né? O texto do Levi diz assim: no caminho das altas ciências não convém empenhar-se temerariamente. Duvidar é ficar louco, voltar para trás é cair. Oi? É precipitar-se no abismo, né? Então o Levi deixa essa advertência, e isso é um fato, tá? Então eu estou no 4º casamento. É bom que eu estou pegando jeito. Né? Minha esposa disse que vai ser o último, por bem ou por mal, né? E na realidade, assim, sim, eu apostei minha família nisso, porque quem é o magista da casa sou eu. Quando você é magista, talvez alguns aqui concordem, necessariamente a sua esposa não é, o seu marido não é, às vezes não tem nem interesse de ser, e muito menos interesse que você tem interesse, né? Mas assim, então, graças a Deus, nesses casamentos nunca chegou a ocorrer, né? E todas as minhas esposas sempre souberam, desde o início, que se um dia viesse a pergunta, ou a magia ou eu, a resposta seria porta da rua, servente da casa. Tá? Então, quem estuda magia, quem se aplica, aposta a vida, como está lá no texto do Levi.
Eu não sou magista de fim de semana, com a roupinha. Olha o cosplay de Jedi aqui. É todo dia. Tá? Eu já me enfiei em roubado, estava contando pro pessoal lá na... Já recebi ameaça de morte, eu estava contando, já me envolvi com planos de educação sobre diversidade de gênero, diversidade religiosa, já tive padre pregando, me amaldiçoando, né? Já tive de tudo isso, e não que eu seja imune às pragas, né? É uma pena para eles, mas assim, você não tem como passar batido. Então, quando você faz o Abramelin, respondendo por que é ruim, o meu tutor, por exemplo, ele comentou que na época dele, ele começou a ficar extremamente paranoico. Há um período, quando começa ali do 3º para o 4º mês, que você fica muito paranoico, e daí ele via cobra em tudo que era lugar, ele via fogo nas coisas, né? E ele ia ficando violento, né? Porque aí ele tentava matar a cobra, e aí a esposa tentou dizer: não, você tá mal, você tá não sei o que, tá na hora de parar com essa porra. E ele começava a ter ataque de violência, né? Então são coisas muito sinistras, assim. Eu vou falar algumas que aconteceram comigo. Mas todo mundo passa por isso? Sim, todo mundo. Então não tem Abramelin que seja fácil, tá? Então, por exemplo, no meu caso, assim, eu já estava avisado de antemão da paranoia, e eu nunca tive vocação para ficar paranoico, né? Mas a minha esposa tinha, a que estava gestante na ocasião, e várias vezes ela passou, nesse período do Abramelin, ela passou algumas semanas na mãe dela, intercaladas assim, porque ela não dava conta de ficar em casa, porque ela começava a ouvir coisas, ver coisas, sentir coisas, daí ela, deu um novo hipnótico, né? A gente não se separou no período, mas quase, mas ela não conseguia ficar na mesma casa. Era uma casa pequena que a gente morava, e do lado tinha um muro alto, por exemplo. O muro estava na distância desse telão para cá. Aqui era o muro. Só que a janela era nessa altura e o muro era daquela, nessa distância aqui. Então não tinha como, por exemplo, você jogar uma pedra para dentro de casa. E um dia eu estava fazendo as orações, de manhã cedo, lá de madrugadona, e isso em Curitiba faz muito frio. Quando você pega ali o período de inverno, você chega a pegar 10 abaixo de zero, e aí você soca a roupinha lá na Abramelin, né? Você já viu, o troço vai gelando. E daí, um dia me quebra a vidraça e cai uma pedra assim na minha frente, 5h30 da manhã, e não tinha ninguém do outro lado, não tinha ângulo para a pessoa jogar por cima, né? E aí começou uma chuva de pedra em casa, e aquele barulho de telha quebrando. Eu falei: cara, né, pronto, os evangélicos me pegaram. Saí correndo, olhei, era uma rua, minha rua era uma rua de uma quadra, era a rua que levava do nada para lugar nenhum, né? E daí assim, eu saí correndo. Quando eu cheguei na frente assim de casa, aquele silêncio, assim, não tinha vivo a alma, não tinha ninguém correndo. Como é que porra, né? E assim, os vidros quebrados, tal. No outro dia eu subi no telhado, e o telhado, as telhas quebradas e pedra no telhado. E aí, como é que explica, né? Então, muitas coisas assim iam acontecendo durante o dia. Então, e uma coisa que o meu tutor comentou na época é que todo mundo se acha, perdão da expressão, mas se acha o pausudo, né? Todo mundo, eu estou conseguindo me livrar desse demônio, vai ser fácil, né? Mas de novo, lembrando o próprio Alexandre, que ele citou isso. E ontem, por acaso, eu postei isso no meu Twitter. E semana passada, aqui o Fernando, a gente estava lá em casa e eu comentei justamente isso. Então o cara faz Goécia, aí ele acha, em sã consciência, que pegou o primeiro livro de Goécia que veio na frente, lá que veio na revista Destino, na revista Planeta, e que aí ele vai pegar um demônio ancestral que é velho como o planeta Terra, e que ele vai dar uma coça. Cara,
O demônio vai fazer com você que nem o King Kong na piadinha com o coelho, né? Ele pergunta, solta os pelos? Né? Não. Aí ele vai limpar a bunda com vocês. Então esquece. Tá? Então se você acha que você vai... Então assim, você não vai conseguir lidar com o demônio. Todo mundo adora, vou invocar Cthulhu, não sei o quê, porque eu pego aqueles demônios antidemônios lá do Lovecraft e tal. Cara, você tá fudido. Entendeu? Porque você não tem bala na agulha. Aliás, deixa eu usar pela primeira vez a caneta. Um dos maiores erros dos magistas é achar que tem poder. A gente não tem poder. Vamos imaginar essas 3 linhas aqui. Aonde a linha de baixo quer dizer muito ruim, a linha de cima excelente, a linha do meio médio. No geral, a nossa energia, se escolher qualquer ser humano aleatório e normal, a energia vai estar assim. Tá? Então, quer dizer, na maior parte do tempo a energia é uma bosta. Então, qualquer ritual que você quiser fazer nessa linha aqui está fadado ao fracasso. O tempo que você tem de energia boa é muito curto. É aquele momento que você acha que você é o cara, o super mago, o doutor estranho, né? Então você acha que está aqui em cima, você acha um Jedi, né? Só que na maior parte do tempo é muito pouco. Então existem práticas como a yoga, como o Tai Chi Chuan, como o Qigong, cujo objetivo é elevar a tua energia pelo menos para cá e com o tempo subir toda essa linha para cá. Enquanto você não faz isso, é besteira querer lidar com magia. Outra coisa, a gente tende que aí entra no que o meu tutor falou, ele disse assim, você não pode achar que você vai ver esses demônios que você acha que você está podendo. Você não vai achar aquele demônio do gibi, que você dá conta, que você bota a espada ali, vou sujeitar o demônio. Vai acontecer que nem o demônio do Tiano. Ele vai passar por triângulo, vai passar por círculo e você, pinote. Né? Que foi o que o Levi aconteceu com ele, né? Aí teve um chilique e desmaiou. Então, o que acontece? O meu tutor, ele disse assim, você não vai ver o demônio que você está acostumado, que você acha que é o demônio. Você vai ver o inconsciente coletivo do demônio. E daí, meu amigo, falando de uma forma para que todos entendam, fodeu. Tá? Porque o anjo que vem também não é aquele anjo que toca lira, né? Que está de camisolinha azul. Vai vir aquele mais do Antigo Testamento, entendeu? Fazendo todo mundo estátua de sal. Então, o que acontece? Quando você faz, uma coisa que eu não vou fazer aqui é falar como se pareceu o meu sábio. Primeiro, porque fazendo isso eu estaria criando em vocês a expectativa de ver o meu sábio. E uma das coisas que ocorre na magia, que é muito comum, é que às vezes, por exemplo, né, no caso do anjo guardião, o anjo vai aparecer para você, vai te dar dicas e você vai estar olhando para o lado errado. Então o anjo está aqui, ei, né? E você, porra, o anjo não veio. E o anjo lá, né? Porra, olha para mim, presta atenção. Você entendeu? Então o grande problema é que a gente tem também esse deslocamento. E se eu ficar dizendo, meu anjo era assim, era assado, a única coisa que vai acontecer é que quando for a vez de vocês vão querer a minha imagem de anjo. Só que vocês têm que entender, vou puxar a palestra do Marcelo, que o anjo vai se manifestar para mim de uma forma que eu entendo. Só que a forma com que eu entendo necessariamente não é a forma que você entende. Tá? Então, primeira coisa, o Abramelin não é flor que se cheira.
ele é fácil de arrumar as coisas, não é nada tão impossível, ainda mais hoje na internet. Você é capaz de até comprar areia virgem pela Amazon, né? As coisas para fazer o óleo de Abramelha, inclusive eu trouxe o meu aí, também são fáceis de achar. A dedicação é o pior, porque você vai ter que fazer uma oração do nada e no final de 6 meses rezar para ser atendido. Olha, aparece um anjo, né? O que aparece? É o teu eu inconsciente, é o teu eu superior, é o teu inconsciente, é o subconsciente. Primeiro de tudo, se você precisa perguntar o que é um anjo, você já está também na canoa furada. Algumas coisas você já tem que ter concluídas para fazer o Abramelli. Se, por exemplo, eu não acredito nem em Deus, nem em anjo, o que eu estou fazendo ali? Tá? Segundo, da minha experiência, é uma entidade externa a você. No livro ele descreve como 2 formas do anjo se manifestar. Uma delas é escrito na bandeja, e a outra é usando uma criança de até 7 anos como vidente, né? Isso também tem o Cagliostro, escreve esse tipo de ritual também, né, para vidência. Eu não tinha uma criança de 7 anos e ninguém quis emprestar que tinha. Então eu optei pela bandeja, que é aquela que vocês viram ali. E aí, assim, o que aconteceu? Né? Quando chegou o período adequado, apareceu os símbolos na bandeja, e você tem que anotar. E a primeira vez que apareceu, para mim, vieram como palavras de fogo, né? Que às vezes, como tem a questão da varanda, que eu falei lá no começo, pode aparecer com orvalho. Nos primeiros momentos da manhã, o orvalho vai formar símbolos e palavras na bandeja, né? No meu caso, apareceu queimado. Sabe quando você queima o metal, fica aquele risco preto assim? Então apareceu assim na bandeja. Eu chamei a minha esposa para ver. Ela viu, ela concordou, e aí, não, beleza, vou deixar ali. Aí anotei correndo no diário, inclusive nesse diário está aqui. E daí, depois sumiu. Quando eu cheguei lá de tarde, a bandeja limpa como um espelho. Então são manifestações físicas externas a você. Aí você fala, mas isso pode ser percepção extrasensorial, pode ser algum caso de paranormalidade, alguma cinese qualquer. Cara, uma coisa que eu já estou velho para saber é assim, primeiro, a experiência é única, é individual, é intransferível. Não tem como eu transferir para outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu posso negar. Se você diz assim, eu amo aquela mulher, eu acredito em Deus, quem sou eu para negar? Ou como diz o Crowley no livro da lei, quem sou eu para ridicularizar aquilo que é sagrado aos olhos dos outros? Então, de fato, não importa, né? Se a minha fome é psicológica ou não é, não vai adiantar porra nenhuma resolver, tá? A gente tende a ser muito racional, e isso é um pepino, tá? Primeiro, nem tudo a gente vai aprender pela razão. Eu dou aula de tarô há 26 anos, em especial do tarô de Crowley, que já foram meus alunos, inclusive. E você jamais vai compreender todas as cartas do tarô, porque certas cartas do tarô dizem respeito a certas experiências que só quem passou que sabe. Então, e você jamais vai passar por todas as experiências, tá? Entendam isso. Por exemplo,
O que eu sei sobre ficar menstruado? Alguma de vocês podem me descrever como é que é uma cólica? Isso se aproxima da experiência em si? Agora, se você falar para uma menina do teu lado, pô, tô com uma cólica, com certeza ela sabe o que é. Algum de vocês aqui, homens, pode explicar qual é a sensação de estar com o pênis ereto? Explique para uma mulher ao seu lado. Tudo bem que você pode ter aquele caso, né? Que você chega no motel e diz pra menina, eu tô de pau dura, a menina diz, eu também. Aí você sabe que tá numa roubada. Mas, foge que é cilada, amigo. Mas aí, pensa o seguinte, certas experiências não tem como passar. Então, assim, o SAG, ele se manifesta, o que eu posso dizer? Ele se manifesta. Se eu acredito que era um anjo, eu gosto da definição do Carlos Castanheda, que são seres inorgânicos. Não vou dizer se é espiritual, se não é. Só é apenas um outro tipo de energia, uma outra realidade que eu não sei definir. O que eu sei não é uma entidade, por exemplo, das que costuma aparecer em terreiro. Não é a mesma coisa, é outro tipo de energia. Segundo, essa energia sempre está com você. Eu já estive em vários terreiros após o Abramelli durante esses anos, e é muito engraçado que já aconteceu, inclusive num aqui em São Paulo, que eu tive uma vez, faz cerca de 1 ano e meio, que aí eu fui lá, estava baixando caboclo, não sei o que, e veio o pai de santo, que não me conhecia, ele não sabia, eu estava indo pela primeira vez, ele parou para mim e falou, mas o que é isso que está com você aqui? Eu falei, mas o que você está vendo? Aí ele começou a dar uma descrição, né? Aí dá uma explicada, tá? Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu estou, por isso que eu estou perguntando, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Tá? Então é muito curioso esse tipo de percepção. Ele te ensina, sim, abrirão as portas do inferno para você. Não apenas, e assim, não é que vai vir o Demogorgon lá do Stranger Things, tá, para cima de você, mas sim, vão vir os demônios, como eu falei, vai vir o inconsciente coletivo de demônio de uma forma que você entende. Então, com certeza vai botar no seu rabo, tá? E você tem que se preparar para isso. Para daí dar sequência no aprendizado. O livro propõe uma série de tabelas. Essas tabelas, eu vou dizer pela minha experiência, talvez outros tenham tido outra experiência, é mais coisa para inglês ver. Como o livro é um grimório, provavelmente o autor, até nessa questão, você recebe aquilo que você tem capacidade de entender, ele recebeu as tabelas. Mas na verdade você não precisa usar essas tabelas, porque elas são um conjunto de símbolos que necessariamente não tem vínculo nenhum com a magia, tá? E o teu anjo, se ele tiver bala na agulha, ele vai te dar uma série de instruções. Eu recebi essas instruções. Só que antes de você começar o ritual de Abramelli, eu esqueci de falar isso antes, você tem que ter resolvido algumas coisas. Primeiro, como eu falei, se você não acredita em divindade, seja ela qual for, não vamos dar nome aos bois. Se você não acredita que existe um anjo ou algo que seja, né, essa encarnação de sagrado anjo guardião, primeiro, para que você está fazendo essa merda? Simples. Segundo, você tem que fazer isso antes do sol nascer e antes do sol se pôr. Não tem ninguém olhando, é você e você. Eu não preciso fazer, mas eu posso dizer para todo mundo que eu vejo. Não posso? Aí vem as questões, para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo por mim, eu estou fazendo para me testar, eu estou fazendo para mostrar o quão fodão eu sou, eu estou fazendo para cantar a bola para os meus amigos.
Para quê? Então, antes de você resolver fazer a Brahmani e antes de contar para os outros que você fez, você tem que resolver essas questões internamente. Tá? Eu lembro que mais do que preparar o lugar, mais do que preparar a veste, mais do que preparar o óleo, só para fazer o óleo eu levei quase um ano para caçar tudo que eu precisava para fazer. Para fazer a veste, para fazer o altar, eu posso dizer para vocês que isso tudo foi simples. Agora, essas outras questões é que não foram. E para mim, o maior desafio durante todo o período foi: para que eu vou fazer isso? Por que eu vou me enfiar nesse buraco de rato? Tá? Todo mundo aqui, ou alguns devem ter visto aquele filme. Como é o nome do filme lá? Dark Song, né? Dark Song. Primeiro, só um comentário rapidinho que eu sei que alguém vai perguntar. Dark Song é um livro, é um filme. Não confunda o filme com realidade. Eles alteram muito, descaracterizam o ritual, só aproveito o nome. Mas algumas coisas ali são bem interessantes. Uma delas é a tormenta da mulher durante o período do ritual. Segundo, aquela coisa, aqueles demônios que não conseguem entender bem, a questão da mulher sentir a necessidade de abandonar a casa e depois acaba voltando. São conflitos que a gente tem. E principalmente o final, para mim, fechou com chave de ouro, porque justamente o que aconteceu foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu comigo. E também meu tutor não quis me orientar a esse respeito, porque ele quis que eu tivesse a experiência, né? Que é quando o anjo chega e diz: e aí, bro? O que você quer? Tá? Então, o maior impeditivo quando eu fui fazer o Brahmani foi isso, né? O para quê? O porquê? O que eu ia fazer com isso? Tá? E quando o anjo chegou, você fica de costas pro altar. Então você se ajoelha, você põe um lenço, e diz que você não pode olhar para o anjo totalmente de frente. Você tem que fazer um quadrado com o nome do anjo Uriel para te proteger, para a tua visão, e você fica de costas, né? Normalmente numa posição meio que nem muçulmano, com a bunda para cima, aquela posição que Napoleão perdeu a guerra. E daí você está lá batendo cabeça e de repente alguma coisa muda. Muda o ar, a densidade do ar, você ouve alguma coisa, né? Também uma música que você descreveu, você percebe que está num lugar. O lugar que eu estava ali ajoelhado não era o mesmo que eu tinha me ajoelhado. Dá para entender? Então você está num lugar. E muda a densidade, e você sente mudança de temperatura, um perfume, uma música que você não consegue descrever. Eu torcendo para que fosse Pink Floyd, mas não era. Tem que ser lá do outro lado, tem que tocar, né? Tem que ter Pink Floyd tocando. E daí não tinha. Mas enfim, você percebe e de repente tudo some. E aí quando você sai, a bandeja está gravado. Isso pelo menos no primeiro dia. E a grande questão é que quando isso acontece, você não tem como expressar.
Sabe, eu, depois de um tempo no meu blog, até coloquei um diário que eu fiz posterior, principalmente com esse meu filho mais velho, que está fazendo 21 anos hoje. E eu lembro que nessa coisa toda da magia, do seu caminho mágico pessoal, você sacrifica muitas coisas. Você sacrifica você sacrifica a família, você sacrifica os filhos. E eu sei que eu sacrifiquei. Eu tenho 2 meninos, né? O Arthur e o Ulisses. O Arthur é o mais velho. Inclusive, hoje é o aniversário dele, eu dedico essa palestra para ele. E daí você se vê deixando o seu filho sem pai, né? Você troca o seu filho por um ritual, não como Abraão, né? Não cheguei a ponto de sacrificar, mas a questão é que o seu filho quer brincar com você e você está pensando no outro lado, né? No outro mundo e tal. E aí, quando o teu filho mobiliza você diz assim: aí, o que nós vamos brincar? E ele não sabe. Ele é uma criança, ele não sabe. E o que aconteceu comigo no primeiro dia foi justamente isso. Foi que o anjo apareceu e eu não sabia do que eu queria brincar. E a única coisa, por isso que me lembra muito meu filho nesse sentido, mas é que na verdade a única coisa que eu estava fazendo ali era rezar para ele não ir embora, porque com o meu filho a única coisa que eu queria era um pai presente e eu queria o Sagre. Então não sei o tempo como é que está. Fazer uma pergunta, mas é isso que eu tinha para falar da minha experiência. Eu sei que não me fudi muito depois, mas ele me acompanha e ele está aí. Se vocês acreditam ou não, só posso deixar com vocês. E a minha proposta é fácil: não acreditem em mim. Eu sou só um fanático, escreve na internet como qualquer outro. Eu estou contando aqui uma experiência. A melhor coisa que eu posso dizer para vocês é fácil. Tá? Não acredite em ninguém. Não acredite. É assim, assado. Cara, faça. A magia é como um bolo. Você só vai saber que gosto tem comendo. Até que vai ser tarde demais. Então, eu posso deixar para vocês que a Abraão é isso. Fácil. E aí vai ser com vocês a batalha.